a oração da manhã que vai destravar suas bênçãos. Talvez hoje você tenha acordado com uma pergunta dentro do coração, uma pergunta silenciosa, mas muito profunda. Deus, quando a minha bênção vai chegar? Quando o meu avanço vai acontecer? Talvez você olhe ao redor e veja pessoas sendo abençoadas, pessoas prosperando, pessoas avançando na vida, portas se abrindo, sonhos se realizando, e então surge aquele sentimento difícil de explicar. Parece que todo mundo está indo para frente enquanto você está parado no mesmo lugar. Se em algum momento você já sentiu isso, então esta mensagem é para você. Por alguns minutos, pare de pensar no que você ainda não tem. Pare de pensar em quem não está ao seu lado. Em vez disso, comece a refletir sobre aquilo que Deus pode estar fazendo neste momento da sua vida. O que Deus está tentando dizer? Para que propósito Ele pode estar te preparando? Porque existe algo que muitas pessoas não percebem. Às vezes, nós mesmos acabamos bloqueando as bênçãos que Deus quer derramar sobre nós. Isso pode acontecer por causa de atitudes que tomamos, escolhas que fazemos, ou até mesmo pelas pessoas com quem decidimos caminhar. A dúvida como obstáculo. Um dos maiores obstáculos para um avanço espiritual ou para uma grande mudança na vida é a dúvida. A dúvida é uma incerteza naquilo em que se deveria acreditar. É a falta de confiança. E quando um cristão vive dominado pela dúvida, isso se torna algo sério, muito sério, porque a dúvida no coração de um cristão se transforma em incredulidade em relação a Deus, incredulidade em relação à palavra de Deus. E essa incredulidade impede muitas pessoas de experimentarem completamente a bondade do Senhor. Muitas pessoas não vivem a plenitude das bênçãos de Deus, porque querem entender tudo, querem respostas para cada detalhe, querem saber como vai acontecer, quando vai acontecer, por que vai acontecer e onde vai acontecer. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha através da fé. A palavra de Deus declara em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. A fé não precisa ver para acreditar. A dúvida quer ver antes de acreditar. A fé não precisa conhecer todos os detalhes. Ela apenas reconhece a vontade de Deus e decide confiar. Mas a dúvida quer um mapa completo. Quer um plano detalhado. Quer cada passo explicado antes de dar qualquer passo. Uma pessoa dominada pela dúvida faz perguntas como: onde estava Deus quando isso aconteceu? Mas a fé se apega à promessa registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, quando Jesus diz: Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A dúvida tenta afastar o coração de Deus, e uma das maiores fontes de dúvida é o próprio inimigo. O adversário trabalha constantemente para que você duvide da palavra de Deus, do plano de Deus e das promessas de Deus. A dúvida enfraquece o relacionamento com o Senhor. Ela tenta convencer você de que Deus talvez não seja realmente o seu provedor. Tenta fazer você questionar se Deus pode curar, proteger ou restaurar. Essa é uma das estratégias do inimigo. Fazer você olhar apenas para os problemas, em vez de olhar para Deus. E se uma pessoa permanece mergulhada na dúvida, como poderá experimentar a alegria de ver Deus agir? A verdade é que a dúvida pode ser exatamente aquilo que está bloqueando o seu próximo avanço. Porque quando duvidamos, acabamos colocando limites em Deus. Por isso, hoje existe um convite para você. Lute contra a dúvida. Alimente a sua fé. Quanto mais você alimenta a fé, mais a dúvida perde força. Quanto mais você mergulha na palavra de Deus, mais a incredulidade desaparece, aprendendo a esperar em Deus. Existe outro motivo pelo qual muitas pessoas acabam bloqueando as próprias bênçãos. Elas querem fazer tudo do próprio jeito.
Como seres humanos, temos tendência a querer controlar o tempo das coisas. Queremos que tudo aconteça no momento que consideramos certo, mas a palavra de Deus nos ensina algo diferente. O livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, declara: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar é algo que muitas pessoas não gostam, porque esperar significa reconhecer que nem tudo está em nossas mãos. Esperar significa admitir que não estamos no controle. Quando você vai a um consultório médico, existe uma sala de espera. Quando você está em um aeroporto, existe uma área de espera. Nesses lugares, ninguém decide quando será atendido ou quando o embarque começará. As pessoas simplesmente aguardam. Mas quando se trata de esperar em Deus, muitas vezes pensamos que podemos pular essa etapa. Achamos que podemos forçar as coisas. E então, em vez de esperar a oportunidade certa no tempo de Deus, acabamos entrando em situações erradas. Isso também acontece em relacionamentos. Em vez de esperar em oração por um homem ou uma mulher que ame a Deus, algumas pessoas entram em relacionamentos desequilibrados apenas por medo de esperar e perder oportunidades. Mas ao fazer isso, acabam bloqueando a própria bênção. Existe uma bênção em aprender a esperar em Deus. Esperar não significa ficar parado sem esperança. Esperar significa estar em paz com o plano de Deus. Significa confiar que o tempo dele é perfeito. E a verdade é que, quando tentamos resolver tudo com nossas próprias mãos, raramente vemos bons resultados a longo prazo. Mas aqueles que confiam no Senhor verão a bondade de Deus se manifestar, derrotando a dúvida com a palavra. Uma das formas mais poderosas de vencer a dúvida é mergulhar na palavra de Deus. A Bíblia está cheia de histórias que mostram como Deus usa momentos de isolamento para transformar pessoas. Muitas vezes o isolamento não é abandono, é preparação. O primeiro exemplo que podemos observar é o de Moisés. Moisés viveu experiências sobrenaturais ao longo da vida. Ele teve um encontro com Deus através da sarça ardente. Ele presenciou o extraordinário momento em que o Mar Vermelho se abriu. No livro de Êxodo, capítulo 19, Moisés subiu ao Monte Sinai para se encontrar com Deus. A Bíblia relata que o monte estava coberto de fumaça porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. Em outro momento, descrito em Êxodo capítulo 33, Moisés entrava em uma tenda e uma coluna de nuvem descia à entrada enquanto o Senhor falava com ele. Mas observe algo impressionante registrado em Êxodo capítulo 34. A palavra de Deus diz que Moisés permaneceu com o Senhor durante 40 dias e 40 noites. Ele não comeu pão nem bebeu água, e ali foram escritas nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés esteve sozinho com Deus. A Bíblia não revela todos os detalhes do que aconteceu naquele encontro, mas uma coisa ficou clara. Depois daquele tempo de isolamento, Moisés não era mais o mesmo. Êxodo capítulo 34 relata que, quando Moisés desceu do Monte Sinai trazendo as tábuas do testemunho em suas mãos, ele não sabia que o seu rosto brilhava por ter falado com Deus. Quando Arão e o povo de Israel viram Moisés, ficaram com medo de se aproximar, porque o rosto dele resplandecia. A transformação foi tão profunda que se tornou visível. Isso nos ensina algo poderoso. Deus pode usar momentos de isolamento para transformar uma pessoa por dentro e por fora. Às vezes, Deus nos separa do barulho do mundo para que possamos ter um encontro verdadeiro com Ele. O isolamento que prepara o segundo exemplo poderoso que encontramos nas Escrituras é a história de José. José experimentou um tipo diferente de isolamento.
ele tinha uma família, tinha irmãos, tinha um pai que o amava profundamente, mas mesmo assim foi separado deles. Por causa do ódio e da inveja de seus próprios irmãos, José foi arrancado de sua casa, afastado de seu pai e levado para uma terra distante. Mais tarde, por causa de uma falsa acusação da esposa de Potifar, José perdeu até mesmo a sua liberdade e foi lançado na prisão. Imagine o peso daquele momento. Separado da família, separado de tudo que conhecia, sem liberdade, sem perspectiva humana de mudança. Mas tudo aquilo fazia parte de um caminho que apenas Deus conhecia. Às vezes o isolamento dói, às vezes ele parece injusto, mas muitas vezes o isolamento é, na verdade, preparação. Deus permitiu que José fosse separado de sua antiga vida, de seu povo e até mesmo de sua família. Mas havia um propósito muito maior. Um dia, José se tornaria um instrumento usado por Deus para salvar a vida de milhares de pessoas, incluindo a própria família que um dia o rejeitou. O que parecia abandono era, na verdade, posicionamento. O que parecia derrota era, na verdade, preparação para um propósito maior. A mulher que sofria com fluxo de sangue. O terceiro exemplo que revela o poder de Deus em momentos de isolamento é a história da mulher que sofria com fluxo de sangue. Essa história aparece no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Durante 12 anos, essa mulher enfrentou uma doença extremamente dolorosa e debilitante. Ela sofreu muito nas mãos de diversos médicos. Gastou tudo o que possuía tentando encontrar uma cura. Ela tentou todas as alternativas possíveis, mas em vez de melhorar, sua situação piorava cada vez mais. Agora imagine a situação dessa mulher. Naquela época, alguém com essa condição era considerado impuro pela sociedade. Isso significava que ela vivia praticamente isolada. Ela estava afastada das pessoas, afastada da convivência social, talvez afastada de amigos, talvez afastada da própria família. Ela havia perdido recursos, havia perdido oportunidades, talvez tivesse perdido a esperança. Mas então chegou o dia que mudou tudo. Jesus Cristo estava passando por aquele lugar. A multidão o cercava e aquela mulher ouviu falar sobre ele. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, declara que ela pensou em seu coração: se eu apenas tocar em suas vestes, ficarei curada. Então, com coragem, ela se aproximou por trás da multidão e tocou na roupa de Jesus. E imediatamente algo aconteceu. A Bíblia declara que naquele mesmo instante o fluxo de sangue cessou. Ela sentiu em seu corpo que havia sido curada. Imagine esse momento. Anos de sofrimento, anos de isolamento. E em um único encontro com Jesus, tudo mudou. Isso nos faz refletir sobre algo muito profundo. Será que Deus permitiu que aquela mulher passasse por tanto isolamento para que, no momento certo, Ele demonstrasse o seu poder de cura? Será que Deus permitiu que ela fosse rejeitada pela sociedade para mostrar que nenhuma situação está fora do alcance de sua restauração? Reflexão. Para quem está ouvindo, agora pense na sua própria vida. Talvez você esteja vivendo um período difícil, talvez seja um tempo de silêncio, talvez seja um tempo de solidão, talvez você sinta que foi esquecido. Mas e se esse momento for, na verdade, parte do plano de Deus? E se Deus estiver permitindo esse período porque Ele está preparando algo maior? Talvez as pessoas estejam observando sua caminhada. E quando Deus transformar sua história, o seu testemunho não será apenas ouvido, ele será visto. Porque Deus transforma vidas de forma tão profunda que a mudança se torna visível. Por isso, lembre-se sempre de algo muito importante. Tudo tem propósito nas mãos de Deus. O isolamento não existe apenas para trazer dor. Muitas vezes ele existe para preparar você para algo maior, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida.
Oração. Senhor Jesus, nós cremos em Ti. Cremos que Tu morreste na cruz e ressuscitaste dentre os mortos. Cremos que estás assentado à direita de Deus Pai e que em Tuas mãos estão as chaves da vida e da morte. Rei Jesus, nós cremos que ao som do Teu nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor. A Tua palavra declara no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Senhor Jesus, nós cremos em Ti. Cremos que Tu podes trazer unidade para os nossos lares. Cremos que Tu podes trazer paz para as nossas famílias. Cremos que Tu podes restaurar qualquer casamento quebrado. Cremos que Tu podes tocar o coração de cada membro da nossa família. Senhor, aproxima-nos de Ti. Dá-nos corações cheios de amor, corações cheios de perdão, corações dispostos a obedecer. Pai amado, hoje pedimos que o Senhor remova de nossos corações toda incredulidade. Purifica-nos de toda dúvida. Ajuda-nos a confiar plenamente em Ti. Liberta a nossa fé de toda prisão causada pela dúvida e pelo medo. Rei Jesus, permite que o Teu Espírito Santo flua sobre nossas vidas. Que o Espírito Santo assuma o controle das nossas decisões, dos nossos caminhos e das nossas escolhas. Conduze-nos segundo a Tua vontade. Pai, nós desejamos experimentar a presença do Espírito Santo assim como aconteceu no dia de Pentecostes. A Tua palavra declara no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 2 a 4. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Senhor, permite que o Teu Espírito Santo se mova em nossas vidas como um vento poderoso. Que a Tua presença encha as nossas casas, que a Tua presença encha as nossas famílias. A Tua palavra declara no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Que essas promessas se manifestem em nossas vidas, Senhor. Capacita-nos a viver segundo o poder do Teu Espírito. Nós Te louvamos, Senhor Jesus. Tu és grande e digno de toda honra. Que nossas vidas sejam agradáveis aos Teus olhos. Que cada decisão que tomarmos glorifique o Teu nome. Ensina-nos a depender do Espírito Santo todos os dias. Fortalece-nos para lutar o bom combate da fé. Pai amado, diante de todos os desafios que possamos enfrentar nesta vida, ajuda-nos a permanecer firmes, que a dúvida não domine o nosso coração, que a incredulidade não encontre espaço em nossas vidas, mas que, através do poder do Espírito Santo, possamos permanecer fortes e inabaláveis na fé. Senhor, exaltamos o Teu santo nome. Agradecemos porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo sabe e o Deus que está presente em todos os lugares. Nós Te servimos, nós Te amamos e confiamos em Ti para todas as áreas da nossa vida. A Tua palavra declara no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 3 a 5. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o estimamos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e carregou os nossos sofrimentos. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, ferido e afligido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas Suas feridas nós fomos curados. Senhor Jesus, em concordância com todos que estão ouvindo esta oração agora,
nós te adoramos. Tu foste aquele que sofreu. Tu foste aquele que foi ferido por causa dos nossos pecados. Tu suportaste uma dor imensurável por amor a nós, e o sangue que derramaste é o sangue que nos traz cura. Agora, Senhor, nós te agradecemos pelo teu sangue, agradecemos pelo sangue que nos protege, pelo sangue que guarda nossas famílias, pelo sangue que cobre nossos filhos e nossos entes queridos. Obrigado pelo precioso sangue que nos protege contra todo o mal. Nós louvamos o teu santo nome. Oramos no poderoso e incomparável nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio em Deus. Esse simples gesto pode ser a sua declaração pública de fé. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de esperança hoje. E sempre que puder, volte aqui para orar novamente e fortalecer sua fé. Porque quando alimentamos nossa fé, a dúvida perde força. E quando confiamos em Deus, Ele sempre age no tempo perfeito.